Bom dia, Denison. Bom dia, Daniel. Bom dia, Sheila. Vamos trazer o assunto da semana, a isenção para PCD. É um benefício muito importante para as pessoas que têm algum tipo de deficiência e vai comprar um carro, né? Mas isso está suspenso, Sheila. O que é que aconteceu? Pois é, né? Polêmica esse PCD. Nós já falamos aqui, eu acredito que no final do ano passado, com as mudanças aí que tiveram. Mas agora é sério, viu? Eu até liguei ontem, antes, quando eu soube do tema, eu disse, vou dar uma ligadinha pro pessoal da Receita para ver se tem alguma novidade, se liberaram ou não. Não está liberado ainda. E tudo isso exclusivamente por conta de uma mudança que ocorreu com a legislação, que não tinha esse tipo de mudança mais considerável desde 2009. Dentre as mudanças, e isso causou uma das argumentações da Receita Federal para dizer que não está preparada para liberar o sistema. Então, o sistema está fora do ar para você poder fazer esses requerimentos, né? Pedir a isenção. Dentre eles, foi incluir, dentre as pessoas que podem com deficiência, a auditiva. Era uma que não tinha, tanto que no site não tem ainda nenhum laudo, não veio nenhum laudo, porque para cada uma dessas deficiências tem um laudo específico. Não veio ainda, então foi uma das novidades, né, da legislação nova, e que a Receita nos considerava ainda, questionava algumas dessas alterações, então aí simplesmente suspendeu. Para todo mundo. Para todo mundo, isso é a nível Brasil. Por quê? O IPI e também o IOF são impostos federais, a legislação é federal. Uma outra mudança que foi boa foi que passou, né? Eles começaram com 70 mil, foi para 140, agora é 200 mil. Você pode comprar um veículo para ter isenção do IPI até no valor de 200 mil, contando que o carro seja 2.0. Porque, gente, 70 mil já não se comprava muita coisa, 140 nem se fala. Isso nós estamos falando na esfera federal do IPI, que você pode comprar, adquirir um carro, né, que tenha que ter câmbio automático, né, que 70 mil eu acredito que a gente não encontra mais no mercado com esses aumentos que tiveram. Um carro automático para boa parte do pessoal que precisa comprar carro com algum tipo de deficiência, ele precisa de um carro maior, às vezes para botar a cadeira quando não é um condutor e a criança tem a deficiência física, precisa de uma cadeira, né? Como tem pessoas que tiveram câncer, que tem dificuldade na direção por conta, né, perde alguns movimentos, então precisa de carro automático, então ficava difícil. Então tudo isso levou a Receita a questionar alguns pontos, e aí simplesmente está suspenso, já vai, aí eu acredito já vai uns 5 meses, vai fazer uns 4, 5 meses essa suspensão, gerando assim uma perda muito grande, né, para aquelas pessoas que podem iniciar, como aquelas que tinham para renovar. Ele vai até 2026, essa nova lei está dando esse direito à isenção até 2026, mas isso aí gerou um transtorno. Agora, quer coisa pior? É o ICMS. Porque eu disse a vocês que o 70 não, foi o primeiro teto utilizado pela Receita Federal para dar o IPI, mas como eu disse que a mãe rica é a União e a pobre é o município, então assim, o Estado fica ali no meio termo com a mãe mais ou menos classe média, porque a isenção 100% do ICMS no estado da Paraíba, e aí foi para quase todos os estados, São Paulo, porque foi pela Confaz, 70 mil, você tem a isenção do carro 100%. Se você for comprar um carro de 100 mil, é aquela história. Se seu carro for na faixa de 100 mil, você tem 100% do IPI, e de ICMS você só tem 70, os 30 você vai ser tributado de ICMS. Uma mudança, quer dizer, que sinceramente dá com uma mão e tira com a outra, na realidade. Porque boa parte das pessoas que vão comprar esses veículos, eles têm que comprar de fábrica, só vai para veículos novos, ele vai comprar de fábrica. Para algumas pessoas o item já vem, né, de fábrica, que é a questão, por exemplo, da direção hidráulica, para quem tem hernia de disco, tem vários problemas de saúde que precisa. Mas para outros ainda vão ter que enfrentar a mecânica para adaptar o carro, muitas vezes para colocar marchas na própria direção, né, algumas questões desse tipo. Então o custo é muito alto, então realmente precisa ter uma margem e um carro que aceite esse tipo de adaptação.
Aí, enquanto isso, não adianta desespero. Essa turma aqui da imprensa vai estar aqui atenta para no momento que a Receita liberar, lhe informar. Mas corra atrás, né, dos seus laudos. Você pode já agilizando, por exemplo, a sua carteira especial, que é a carteira do Detran, que você vai precisar ter para poder, no caso do auditivo, no caso de quem tem alguns outros problemas de cegueira, né? Então, assim, corra atrás de outros documentos, porque na hora que liberar, você sabe que a Receita, o IPI da Receita, você recebe com 3 dias, 4 dias, você já tem o resultado. Se você foi concedido a você ou não, é muito rápido, por isso que causou tanta estranheza. Mas antes disso, é possível recorrer na justiça, porque o direito existe, ele só não está sendo implementado, né? Pois é, na justiça se correu no início do ano, e a gente até trouxe aqui uma decisão do juiz Aloysio Bezerra, porque o estado da Paraíba tinha tirado algumas pessoas que já tinham esse benefício, porque ela estava exigindo que o carro fosse adaptado e não, por exemplo, com itens de fábrica, como era a direção hidráulica, e foi conseguido. Quem entrou na justiça conseguiu esse direito. A grande questão, Daniel, é porque não tem como obrigar a Receita, aquela história, né? No judiciário pode conseguir muita coisa, mas não tem estrutura, a Receita está sem essa estrutura, não liberou para nada, né? E ela já tem esse argumento, mas já há processo na justiça, mas não tem jeito, a Procuradoria está aguardando aí, já foi para o Tribunal de Contas para poder entender, né, todos esses trâmites aí que a Receita já encaminhou internamente para poder disponibilizar e voltar a conceder a isenção do IPI. Mais um desafio para pessoas com deficiência. Como se não fosse, já não tivesse vários, né? Porque eu fico imaginando, gente, olha, eu não sou uma pessoa, eu não sou fã de carro, já até comentei aqui, não gosto de dirigir, me considero às vezes até uma cangueira na hora que eu vou estacionar, um termo bem popular. Imagine você a dirigir com um carro adaptado, né? Todo acompanhar, né? Aprender a lidar, a marchas na mão e aí vai, né? É muita dificuldade mesmo. Há uma justificativa para se conceder realmente essa isenção. Sheila, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, porque hoje deve ser divulgada a nova taxa básica de juros. A Selic vai ter mudança, pode subir, aumentar mais uma vez. Segundo o Banco Central, é a 11ª vez consecutiva de aumento. O que isso significa para quem investe, mas também para quem compra, para quem usa cartão de crédito, cheque especial. Eu achando que ia dar aqui uma notícia boa, porque eu incluiu para condutor ou não, né? A questão do audiovisual, você vê que essa notícia é triste, é muito ruim. E as pessoas não têm noção de como a Selic impacta diretamente. Por exemplo, você falou muito bem aqui, a gente passou o semestre passado todo falando sobre as transações. Nós falamos sobre o HELP, que agora a Receita vai estar liberando já para as pessoas fazerem os seus refinanciamentos junto à União. Mas você sabe que todas essas dívidas da União, a correção é Selic. Sabe, o Estado, a União, quando eu falo Estado, eu falo ente federativo, você está com a Selic nesse valor e aí o povo ainda fica com aquela inflação que também está alta. Para onde vai o planejamento de uma empresa? Para onde vai o planejamento familiar? Porque quem, por exemplo, fez agora a sua declaração de imposto de renda e dividiu em 8 cotas. Essas 8 cotas vão ser corrigidas pela Selic. E é a Selic do mês. Então, se você está olhando agora o valor que vai ficar a sua parcela para pagar o imposto de renda, saiba que o mês que vem vai ser a Selic já vai estar mais alta. Então, e a sua dívida base dela vai estar sendo reajustada. A aplicação é aquela história, é a hora de emprestar, não é a hora de pegar dinheiro emprestado. Porque a dívida do governo, dos governos estaduais junto à União, ela é toda corrigida também via Selic. Então, o impacto é muito grande, né? Para quem investiu, ou já chegou a investir em títulos da dívida pública, pode ser até interessante a longo prazo. Mas ultimamente está sobrando pouco, né, para a população brasileira. Exato. Infelizmente, a situação é essa. É um impacto ruim, de modo geral. Sheila Sodré, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e tenham todos um bom dia. Bom dia, Sheila.